Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro da Brás Coaching. Estamos aqui de volta na sequência da série Humano Cheio de Recursos, os 27 Poderes da Alta Performance. E hoje nós vamos falar sobre o poder do planejamento. Faz sentido para você que a maioria das pessoas leva 5 anos preparando uma festa de casamento, uma formatura e não param para planejar as suas vidas? Exatamente isso. Infelizmente, nós observamos que alguns profissionais se tornaram verdadeiros bombeiros, exatamente. Estão apagando incêndio o tempo todo, vivendo na esfera do urgente. Isso contribui para muito estresse, para muitas dificuldades, até problemas de saúde, justamente por falta de planejamento. A pergunta de $1 milhão que não quer calar é: o que é planejamento? Planejamento é você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los. É você determinar o caminho entre desejo, ação e resultados. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultados. É a parte racional da ação. É pensar no papel. Por que o planejamento é importante? Uma pessoa que tem planejamento, ele sabe para onde ele vai e determina o caminho para chegar no seu objetivo. Uma pessoa que tem planejamento tem condição de ser o protagonista da sua vida, de assumir o controle daquilo que é seu. Uma pessoa que tem planejamento sabe quais são as possíveis contingências e isso dá segurança para continuar. Além de gerar engajamento. Do que nós estamos falando? Quem não tem planejamento precisa de um guindaste para tirar essa pessoa às 6 horas da manhã para ela fazer alguma coisa. Ela fica brigando o tempo todo com o despertador. Alguém que tem planejamento, que planeja a sua vida, não só planejamento anual, mas mensal, semanal e diário, é alguém que tem energia suficiente para implementar, para fazer com que as coisas venham a acontecer. Mas por que as pessoas se negam a planejar? Às vezes entram em execução e detestam planejamento. Inclusive, infelizmente, isso é típico do brasileiro. Porque planejamento está relacionado à preocupação. Pense bem. Você gosta de preocupação? Tecnicamente, ninguém gosta de... A pessoa que está em sã consciência não gosta de preocupação. Mas o que é preocupação? Ocupação, trabalho. Antes. Exatamente. Preocupação é algo que você tem que fazer antes, que você tem que pensar antes. E eu pergunto para você, o que é um planejamento? Não é justamente o que? Uma preocupação? Então, se você não gosta de preocupação, então provavelmente você não gosta de planejamento. Entretanto, eu posso dizer para você que planejar é excelente, porque 1 hora que você investe em planejamento, você economiza 10 em execução. Eu preciso repetir isso para você. 1 hora que você investe em planejamento, você economiza 10 em execução. Então, é sábio você investir tempo em planejar e não se jogar na execução. Isso significa o quê? Pensar antes de fazer. Quando você faz isso, os seus resultados, possivelmente, o que serão resultados maiores e melhores. Então, investir em planejamento é fundamental. Eu vou dar uma dica para você de como é que você pode fazer isso de tal forma que você diariamente tem condição de estar trabalhando o seu planejamento. A dica é o diário de bordo e depois você pode acessar aí a página e você vai perceber o seguinte, que tem uma ferramenta para download que você pode buscar e você exercitar. A ferramenta se chama Diário de Bordo e ela consiste em apenas 3 perguntas. Vai ser um bom começo para o seu planejamento. Primeira pergunta: por que valeu a pena o dia de hoje? Isso mesmo. Por que valeu a pena o dia de hoje? Quando você faz essa pergunta, você entra numa atmosfera motivacional, porque remete você a uma mentalidade de gratidão. Isso já coloca você num estado completamente diferente. A segunda pergunta é: se eu pudesse voltar e corrigir alguma coisa que eu fiz no dia de hoje, o que é que seria? O que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia consertar? O que eu poderia corrigir? Isto é um feedback diário. E a terceira pergunta é: quais as 6 coisas importantes que eu devo fazer no dia seguinte? Quais são as 6 coisas importantes que eu deverei fazer no dia seguinte? Essa ferramenta pode ser feita por você no final do seu expediente, pode ser feito antes de dormir, depois do jantar, a hora que você achar mais conveniente. Entretanto, é uma ferramenta que pode ajudar você a canalizar suas energias para aquilo que é verdadeiramente importante. Faça a conta aí, por favor.
6 vezes 365 dias. Quanto é que isso dá? Faça a conta aí. 6 vezes 365 dias. 2.190 coisas importantes. Faz sentido para você que quando você realmente não só planeja e executa, você pode fazer 10 anos de sua vida em apenas um? Este é um excelente recurso. Quer realmente resultados extraordinários num curto espaço de tempo? Planejamento e execução. 2.190 coisas importantes que você fez no ano. Não há como não ter resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Muitas vezes nós temos frases do tipo: eu tenho tanta coisa para fazer que não sei por onde começo. Por onde você começa? Depois de tanto falar de planejamento, você não vai dizer começa pelo começo, não é? Começa por onde? Planejamento. Não sabe o que fazer? Sente. Pegue um pedaço de papel, pegue seu dispositivo eletrônico e elenque todas as coisas importantes que você tem que fazer. Este é um excelente começo. Qual é o grande começo? Planejamento. Se você investir nisso, não resta dúvida que você vai ter resultados significativos e uma vida plena e significativa. Aproveite bem este recurso, é um poder que está na sua mão de fazer com que as coisas venham a acontecer. E pelo amor de Deus, não comece o seu dia olhando os seus e-mails. Exatamente isso que eu estou dizendo. Infelizmente, algumas pessoas chegam na empresa e aí, não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou olhar os meus e-mails. Então, a partir da demanda dos outros, você começa então a gerir a sua vida. Não. Comece a gerir a sua vida a partir do seu planejamento. Não são as coisas dos outros que são importantes, são as suas coisas. Porque aí você não vai ser o que? Um dominado. Você vai dominar, você vai controlar a sua vida. Se você começa pelas suas atividades, aquilo que é realmente prioridade, de fato, você vai ter algo completamente diferente. Você vai usar um recurso que vai fazer com que você tenha realmente uma vida maravilhosa, uma vida cheia de resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Espero você no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre um outro recurso, um outro poder para fazer com que você tenha resultados. Um forte abraço!